Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha da internet. Estamos começando mais um Toco e Me Voe. Aproveito para iniciar esse programa, essa Web TV, agradecendo ao seu acesso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente delicado, mas que é importante a gente estar tocando também em assuntos negativos com relação à Argentina. Bom, a gente vai falar sobre uma Copa do Mundo que foi atípica para a seleção argentina, que foi a Copa do Mundo de 2002. É uma Copa relativamente recente. A Argentina chegou como favorita absoluta para ganhar o título. Se vocês lembram bem, a França e a Argentina eram as duas favoritas. A França estava chegando como a atual campeã, foi campeã em 98 jogando em casa e agora chegava em 2002 muito bem. A Argentina chegava como favorita pelo retrospecto das eliminatórias e dos amistosos. A Argentina se classificou para a Copa do Mundo com 12 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado nas eliminatórias. Chegava também com um retrospecto muito positivo nos amistosos. Tinha ganho da Itália na própria Itália. Verón, Aymar, se viene Crespo, vino para Hernán, es gol del Kili, dale, ahí está el Kili, se viene el empate, gol, argentino el Kili González empata, la cosa está 1-1. Con las armas italianas. El Kili. Aymar. El Kili, ahí está Crespo, gol argentino. El segundo lo hizo Crespo a los 3 minutos. Havia ganho da Espanha na Espanha. Ortega. Juli González, Ortega. Ha cortado bien ahí. Adiós. El rebote. Ha metido la portería, el balón en la portería. Ha marcado. Lanza Ortega el córner. Y ha marcado el segundo Argentina. Desolador. De verdad que es desolador. Havia ganho da Alemanha na própria Alemanha. No comecinho do segundo tempo veio o único gol do jogo. Cruzamento da direita de Gustavo Lopes para a ótima cabeçada de Sorin. Argentina 1-0. Havia empatado com a Holanda. A Argentina tentou o ataque, veja só, Cláudio Lopes, Batistuta fica sozinho para marcar. Batistuta bate gol, empata aos 38 do segundo tempo. Então existia uma discussão muito forte em quem seria campeã, se seria a Argentina ou se seria a França, e quem seria o craque da Copa, se seria Zinedine Zidane ou se seria Juan Sebastián Verón, meio de campo da seleção argentina, que havia feito umas eliminatórias brilhantes e estava na cara que a Argentina ia ser a grande campeã. Mas não foi bem assim que aconteceu. Apita o árbitro! Fim de jogo! Acaba a Copa do Mundo para a Argentina! Bom, é importante a gente ressaltar logo de início que a gente vai falar sobre o que aconteceu na Copa do Mundo de 2002, mas a gente vai focar mais nas histórias dos bastidores. A gente vai falar muito pouco hoje de tática, a gente vai falar pouquíssimo com relação a lances, a gente vai falar mais com relação aos bastidores, porque na minha opinião a Argentina perdeu a Copa do Mundo, a gente perdeu a classificação para a próxima fase, nós fomos eliminados na primeira fase justamente por causa das histórias que aconteceram nos bastidores, porque o grupo tecnicamente era muito forte, mas a gente sabe que se o grupo não for unido, fica complicado. Bom, antes de sair a escalação oficial, Marcelo Bielsa, ele quis ir falar pessoalmente com todos os jogadores que iriam ser convocados, até porque a gente já sabia bem quem seria convocado ali ou não. Houve uma surpresa ou outra, como sempre há, mas a gente já sabia que o grupo da Argentina estava fechado devido às últimas convocações. Então Marcelo Bielsa decidiu ir até os jogadores para conversar com eles pessoalmente e dizer o que é que ele iria esperar desses jogadores na Copa do Mundo. A gente vai falar aqui sobre o que aconteceu nos bastidores, baseado no relato de Hernán Crespo. Ele deu uma entrevista para os escritores do livro Assim Jugamos, é um livro em espanhol, não tem tradução para o português ainda. Os escritores desse livro são Diego Borinski e Pablo Vignoni. Eles fizeram uma entrevista com Hernán Crespo lá na Argentina e ele relatou o seguinte: quando Marcelo Bielsa foi conversar com Crespo, ele disse: olha, eu estou pronto para defender as cores da seleção, estou pronto para o que der e vier, mas eu preciso fazer uma observação. Eu fui o artilheiro da Argentina nas eliminatórias, eu
tive um retrospecto de 10 gols a mais do que Gabriel Batistuta. Eu fui o artilheiro do campeonato italiano, com 26 gols. Então eu gostaria que você convocasse o titular da seleção argentina baseado no que a gente vem apresentando nos treinamentos. Eu não me sentiria feliz se eu soubesse que o Batistuta vai entrar como titular e eu vou ser reserva dele só por causa do nome que ele tem no futebol, que ele tem mais nome do que eu, mas eu quero que você seja justo. E aí Marcelo Bielsa garantiu que realmente ia ser justo, que ele não ia colocar o jogador só por causa do nome, ia colocar realmente quem tivesse melhor naquele momento. E assim eles foram para o treinamento, a convocação foi feita, os jogadores viajaram e chegaram no Japão. Um dia antes da estreia da seleção argentina, a Argentina jogou um amistoso com uns jovens japoneses. Esses japoneses deram de tudo dentro de campo, porque queriam realmente mostrar o seu melhor para a seleção argentina e, se fosse o caso, vencer, inclusive. O jogo foi 1-0 no primeiro tempo e a Argentina jogou muito mal nesse amistoso. Foi um amistoso que, se vocês lembram, foi feito inclusive com portões fechados. No segundo tempo, Marcelo Bielsa fez algumas alterações e a Argentina saiu no segundo tempo com 4-0 e 3 gols de Batistuta. Então, quando saiu a escalação para o jogo da Argentina, Batistuta ele foi nomeado como titular e aí os problemas começaram.